Natal, tempo de reunir a família, de acender luzes e relembrar o nascimento de Cristo. O homem que nasceu e morreu afirmando a palavra de Deus e o mais importante que existiu na Terra. Mesmo que existam diversas religiões e orientações religiosas, Jesus Cristo é lembrado a cada dia pelos cristãos e marca gerações há mais de 2000 anos. Sua história é cheia de mistérios e contradições que não afetam nem a fé, nem a credibilidade do chamado Filho de Deus. Mas as questões em torno das datas estipuladas para o Natal voltam à tona a cada ano. Afinal, por que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial do Natal? Eu vou conversar com o Padre Silvio do Sagrado Coração de Jesus, que vai nos contar um pouco mais dessa história surpreendente. Boa tarde, Padre Silvio. Boa tarde, Lídia. O que é o Natal? O Natal é uma das maiores festas cristãs, se nós colocarmos como numa ordem de importância, a primeira e mais importante é a Páscoa e a segunda é o Natal. Mas as duas estão relacionadas porque celebram a centralidade da vida de Cristo na história da salvação, né? Porque celebram o mistério de Cristo. Então, o que o Natal celebra? O Natal celebra o mistério da encarnação. O Natal celebra o Filho de Deus que se faz homem, né? O Verbo divino, o Verbo de Deus que assume a carne humana, que assume a natureza e a condição humana. Então esse, vamos dizer, é o suco, né, em poucas palavras, daquilo que nós celebramos na grande ocasião do Natal. E por que o 25 de dezembro foi a data escolhida para simbolizar o nascimento do Cristo? A data de 25 de dezembro é uma data que chama muita atenção para nós, porque tem muitos estudos, né? Muitos debates, muitas questões em torno dessa data. Então, nós temos que fazer uma pequena retrospectiva histórica e também trarei algumas curiosidades importantes para iluminar aqui a nossa compreensão, né? Então, o primeiro registro da celebração do nascimento de Cristo, na data de 25 de dezembro, se deu por volta do ano 336 na cidade de Roma, né? Mas nós temos que lembrar de alguns fatos que aconteceram ali no século IV e que são importantes para entendermos o porquê essa data foi colocada, né? O primeiro dos fatos recordemos que no ano de 313 o imperador Constantino, com o Edito de Milão, ele deu liberdade aos cristãos, ou seja, os cristãos deixaram de ser perseguidos, porque até então os cristãos eram mortos, eram perseguidos, eram condenados, e foi um grande sofrimento para a igreja nascente. Então, a partir desse ano, com o Edito de Milão, os cristãos ganharam liberdade no Império Romano. Mais adiante, que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, lá para o final do século, né, com Teodósio, que o cristianismo foi assumido, né, como a religião oficial de todo o Império Romano. Então, como a religião cristã, ela se tornou livre e cresceu, né, gigantemente, e depois se tornou a religião oficial do Império, ela começou a ter alguns embates com as religiões pagãs, né? Porque no Império Romano, o culto aos deuses era muito forte, os cultos politeístas eram muito fortes. Então, a igreja, naquele momento, para proteger, vamos dizer assim, a fé cristã e para também criar um seu calendário, assumiu algumas datas, alguns elementos, né? E o dia do Natal, por exemplo, foi colocado no dia 25 de dezembro, porque nesse dia se celebrava a festa, né, do Sol Invicto, ou seja, a volta do Sol, né? É o dia mais curto do ano para nós que estamos aqui no hemisfério norte, né? Acho que a maioria de quem vai ver esse vídeo está no Brasil, mas para nós que moramos aqui na Europa, no hemisfério norte, é o dia mais curto do ano. Então, é o dia em que o sol começa a voltar, em que os dias começam a ficar mais longos. Isso era uma data muito importante na tradição do norte,
e na Europa, né? Os cristãos do Oriente celebram essa data em outro dia. Por quê? O Ocidente, ele assumiu o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório no ano de 1582. E algumas tradições do Oriente Médio, do leste europeu, do norte da África, permaneceram com o calendário juliano, que foi criado no ano 46 a.C. Porém, seja o dia 7 de janeiro que o dia 25 de dezembro, celebram a mesma data. O que acontece é somente uma diferença de calendário, né? Mas como significação é a mesma data. Agora você pode perguntar assim, mas então nós cristãos que celebramos o Natal nesse dia 25 de dezembro, não estamos celebrando esse tal Sol invicto, o Deus Sol, o Deus pagão? Não. Eu acho que nós temos que pôr assim uma coisa bem clara. Nós não conseguimos fazer nada ex novo, nada, criar nada assim do nada. Só Deus pode fazer isso, né? Então, qualquer dia que eu pegar no calendário, já vai ter alguma coisa. Alguém que nasceu, alguém que morreu, alguma coisa que aconteceu naquele calendário. Agora, se alguém nasce no dia 11 de setembro, eu não posso fazer uma festa de aniversário, porque estarei celebrando a tragédia de 11 de setembro, né? Então, nós temos que ter isso bem claro. O fato de nós cristãos celebrarmos o Natal no dia 25, não quer dizer que estamos celebrando o Deus pagão, o Deus Sol invicto. Quais são os símbolos do Natal? Por que o fato de iluminar as casas e cidades é importante nessa data? Essa é uma coisa muito bonita. Eu fiz uma pequena lista aqui de alguns símbolos e depois eu quero parar. O último deles vai ser a luz, porque eu acho que é o símbolo mais interessante. Então, um pequeno elenco pode ser esse aqui. O primeiro deles é o presépio, né? O presépio que foi o primeiro que foi idealizado por São Francisco de Assis, né? Lendo os trechos bíblicos de Mateus e de Lucas, né? Compôs o estábulo, os animais, a manjedoura, né? Como bercinho para Jesus, as figuras, né? De Maria, de José, do anjo, dos pastores, dos reis magos e, claro, a figura central do menino Jesus, né? Deus feito homem. Então, o primeiro e mais importante é esse, é o presépio, né? Para a tradição cristã, esse é o mais importante. Depois nós temos a estrela, né? Nós colocamos sempre no topo da árvore de Natal uma estrela, e alguns lugares enfeitam as fachadas das casas, até nas igrejas, com a estrela como um cometa, né? E se nós lermos o trecho de Mateus 2, né, do Evangelho, nós vamos encontrar a figura dos magos do Oriente, daqueles sábios entendidos de astronomia, que identificaram uma estrela diferente, né, no céu, e seguiram essa estrela, e essa estrela os conduziu até chegarem ao lugar onde Jesus havia nascido, até o lugar onde ele estava. E quando eles, depois de terem conversado com Herodes, que eles reveem a estrela, eles provaram uma grande alegria. Então, a estrela é esse sinal, né? É a luz que nos conduz a Cristo. São sinais que nos conduzem a Cristo. E no caso desses homens, o que os conduziu a Cristo foi a ciência, né? A sapiência deles, a sabedoria que eles cultivaram, né? As artes que eles cultivaram, os levaram a Cristo. Essa estrela os levou até Cristo. Um outro símbolo é a árvore, né? Toda casa tem uma árvore, nós colocamos árvores nas cidades, nas praças, nas casas. O pinheiro é uma árvore perene. As bolas coloridas de Natal, que pendem como frutos, né? Na antiga tradição penduravam alimentos, frutos, biscoitos e outras coisas nas árvores. Mas essa tradição do pinheiro com os frutos, ela é anterior ainda ao cristianismo, aqui, sobretudo no norte do mundo. Depois tem um sinal muito interessante que é a guirlanda, né? Aquele círculo decorado que nós colocamos nas portas, com sinos, com laços e dizeres, alguns até com um pequeno presépio. Aquilo é um sinal importante. Como na era vitoriana se colocava uma coroa preta na porta para indicar o luto, uma coroa com flores para indicar o luto, né? E na tradição antiga romana, as guirlandas, as coroas de flores permanentes em honra a uma pessoa, ou a um morto, a um vivo. Na tradição cristã, ela quer dizer, aqui mora um cristão, né? Na nossa tradição, a guirlanda na porta quer dizer, aqui mora alguém que acredita no Natal de Cristo, alguém que acredita no Filho de Deus feito homem.
Então, a guirlanda não é só um sinal decorativo, mas é um sinal. Aqui mora alguém que tem fé. Isso é importante. Depois tem a coroa do Advento, que é anterior ao Natal, vamos assim dizer, né? Que nós usamos durante os 4 domingos do Advento. É uma tradição alemã que se espalhou pelo mundo, né? A coroa com 4 velas, os 4 domingos do Advento, mais próximos do Natal, mais luz, porque todas as velas estão acesas, né? E nos recorda a esperança, né, do Messias. Nós invocamos, pedimos, vem Senhor, vem nos salvar. Celebramos essa vinda que foi única, definitiva, né? Mas que celebramos, pedimos, Senhor, vem no nosso coração, vem nascer no nosso coração, vem tornar de novo a nossa vida mais bonita. E os sinos também, que nós colocamos como um sinal, anúncio. Os anjos, quando fazem o anúncio, né, anunciam uma grande alegria para o povo de Deus. E para nós cristãos, quando escutamos um sino de uma igreja tocar, para nós aquilo que Deus chama, Deus tem alguma coisa a me dizer. Eu quero ouvir alguma coisa de Deus. E depois um outro símbolo são as luzes, que eu deixei por último, porque eles são muito interessantes, né? E aqui nós vamos ter que fazer uma retrospectiva bíblica desse sinal da luz. Então, por que nós enfeitamos as casas com luzes, né? A luz está muito relacionada à festa, à celebração, né? Nós usamos velas nos casamentos, nos jantares importantes, nas solenidades, na liturgia, sobretudo, nós usamos velas, aquela luz, né? Na Páscoa, o Círio Pascal, aquela grande luz que nós acendemos. Então, primeira coisa, qual é a primeira obra da criação? Se nós pegarmos a Escritura, a Bíblia Sagrada, Gênesis 1, 3, capítulo 1, versículo 3, qual que é a primeira obra de Deus? É a luz. E Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Então, a luz, ela está relacionada ao princípio de tudo, à vida de todas as coisas, né? Quando tudo era caos, quando tudo era escuridão, a primeira obra que Deus realiza é a luz. E Cristo diz, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz, eu vim ao mundo para que aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Em João 1,4, o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nós celebramos com a luz o próprio Cristo, o Cristo luz que ilumina todo homem, né? O Cristo que ilumina os passos da humanidade, que dissipa as trevas da humanidade, que reacende o amor, que reacende a esperança para a humanidade. Então, nós enfeitamos as casas com luzes porque nós queremos dar espaço para Deus que é luz, porque queremos tirar o espaço daquilo que é trevas, daquilo que é treva, daquilo que não vem de Deus. Então, as luzes do Natal, elas celebram a centralidade do mistério de Deus que ilumina o mistério e a vida do homem. Nossa, Padre Silvio, obrigada. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado a você, Lídia. Uma alegria muito grande poder te reencontrar, né? Falar com você. Que bom. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal e a bênção. Com muito prazer. Esse Natal é um Natal muito especial para todos nós esse ano, né? Todo Natal é tão carregado de sentido, de significado, porque o Natal ele aproxima a família, ele nos coloca perto das pessoas que nós amamos, né? Porque celebramos o mistério de uma família. Deus se faz homem numa família, né? O menino Jesus, o menino Deus, com Maria e José, uma família, a família de Nazaré. E essa ocasião reúne as nossas famílias também para celebrar a vida, para celebrar o amor, para celebrar a luz, para celebrar os dons que Deus nos dá, a alegria de estarmos juntos. Porém, no ano de 2020, será um pouco diferente, né? A situação atual não nos permitirá viver o Natal como estamos habituados, porém o mistério é o mesmo. E por isso a nossa súplica a Deus é que Ele ilumine com a sua luz os passos de toda a humanidade, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa de bem, de todos aqueles que estão doentes, que estão sofrendo, daqueles que trabalham para cuidar dos outros. Que esse Natal seja uma ocasião para ressignificarmos o valor da família, visto que sentiremos tanta falta este ano.
que seja uma ocasião para ressignificarmos a presença dos amigos, já que não poderemos abraçar aqueles que amamos e queremos abraçar esse ano. E para nós, hoje, o anúncio angélico tem que ressoar ainda mais forte. Quando os anjos aparecem para os pastores, depois do nascimento de Jesus, os anjos dizem: eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós o Salvador, o Cristo Senhor. Então essa é a alegria que nós queremos comunicar uns aos outros. No meio de tantas situações difíceis, de tantas trevas, nós podemos acolher mais uma vez esse anúncio. Cristo é por nós. Ele é a nossa força. Ele é a nossa esperança. E para todos vocês que nos ouvem, que nos veem, que tomarão parte dessa nossa entrevista, eu peço a Deus nosso Senhor que abençoe a cada um, a cada família e nos conceda a graça de permanecermos unidos. E que nada nesse mundo, nem pandemia, nem medo, nada nos afaste de Deus e nos afaste uns dos outros. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. Amém. Um santo, abençoado e feliz Natal do Menino Jesus para todos vocês.